Amigos e amigas, muito boa noite. Vocês que nos acompanham, nossas lives toda segunda-feira e todo sábado. Estamos aí para mais uma conversa. O que vamos conversar hoje? Bem, nós estamos no mês das vocações. A primeira semana, a igreja consagra as vocações religiosas, especialmente aos sacerdotes. A segunda semana, a igreja consagra a família, aos pais, a vocação, né? Nós leigos, principalmente no casamento. Exatamente porque nós temos o segundo domingo do mês, o Dia dos Pais. Né? Então, eu quero exatamente hoje refletir um pouco sobre isso, a missão do pai, né? Na vida dos filhos, na vida também da esposa e na vida da sociedade, a vocação de pai. Né? Uma coisa muito importante, ok? Vamos lá? Convido você a rezar comigo, pedindo a luz e a bênção do Espírito Santo para esta nossa conversa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito. Tudo será criado, renovareis a face da terra, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrada Família, abençoai-nos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, boa noite a vocês que já estão entrando na nossa conversa. Estou vendo aí a Anise, Maria Vissoto, Maria José. Sejam bem-vindos. Uma alegria, nós podemos refletir mais uma noite sobre um assunto tão importante que é a vocação de pai. Né? Tão bonito que Deus quis que nós o chamássemos de pai. Né? Porque o pai, ele é o Criador. O pai é que dá vida. Né? Nosso Pai Celeste é o princípio da divindade, o princípio da santidade e o princípio da criação. O Pai criou tudo através do Filho, no poder do Espírito Santo. E é muito interessante Deus querer que nós recebêssemos o nome de Pai. Nós que somos pais, né, dos nossos filhos. Ou seja, Deus quer que o Pai seja assim, como que a repetição sua aqui na Terra. Claro, na dimensão humana, não é? Porque o Pai é aquele que cria, que dá a vida, que educa. Deus nos educa, não é? Deus nos educa. A carta aos Hebreus, né? Lá no capítulo 4, a carta aos Hebreus fala, né, da correção paterna de Deus. Né? Deus que nos corrige, sim, pelos acontecimentos da vida. Muitas vezes Deus é obrigado a mudar a nossa vida através do sofrimento. Às vezes uma doença que Deus permite, às vezes um fracasso que Deus permite na vida profissional, muitas vezes é para salvar a nossa vida. Não na dimensão nossa, né, mas na dimensão de Deus, aquilo que Deus está preocupado. Então, Deus é esse Pai que educa, né, nos deu a vida, educa para a vida eterna. E quis que nós também fôssemos assim. Bem, hoje você pode mandar sua pergunta aí, é um assunto que demanda realmente perguntas, né? E eu quero, então, conversar com vocês sobre a missão do pai, mas também dos filhos, né? No Dia dos Pais, os filhos se lembram deles, né? Então, eu gostaria de refletir um pouco sobre a responsabilidade dos filhos na vida dos pais e dos pais na vida dos filhos. E também do pai, evidentemente, na vida matrimonial, a vida conjugal, com a sua esposa. Né? O homem foi a primeira criatura humana de Deus. Deus criou o homem. Né? E depois criou a mulher. Né? E Deus uniu os dois. Né? O homem ficou muito feliz quando Deus levou para ele a mulher.
está lá no Gênesis 2, né, versículo 23, em que Deus olha para, o homem olha para a mulher e diz para Deus, agora sim, agora eu tenho alguém que é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ela vai se chamar mulher. Chamou de mulher por quê? Porque mulher é o feminino de homem em hebraico. Em hebraico, homem é ish, I-S-H. Mulher é isha, I-S-H-A. Ele sentiu que estava diante, né, dela, que é o seu outro eu, como se diz, né? E ele sentiu que a mulher o completava, né? Porque Deus tinha dado ao homem todas as coisas, né? Tinha dado, né, todos os animais, chamou o homem para dar nome a todas as coisas, né? E Adão deu nome a todas as coisas, e a Bíblia diz que o nome que Adão deu a todas as coisas é o seu verdadeiro nome. O que significa isso? Quando você nomeia alguma coisa, é porque aquilo é seu, você toma posse. Na verdade, que você dá nome para o seu cachorro, dá nome para o seu filho, dá nome para, não sei, para o seu empreendimento, porque é seu. Então, dar nome significa é meu, tomar posse. Então, quando o homem deu nome à mulher, ele sentiu que Deus fez para ela. Então, o homem, né, o pai, tem uma responsabilidade muito grande também aí no lar, né? Porque a gente sabe muito bem, meus irmãos, que a educação dos filhos depende maciçamente do relacionamento dos pais, né? Quando os pais se dão bem, né, se relacionam bem, existe amor entre eles, compreensão, perdão, tolerância, fé. Isso tudo passa para os filhos. Naturalmente passa para os filhos. Eu posso dizer a vocês que 50% da educação dos filhos, ou talvez mais, depende do comportamento do pai, do comportamento da mãe. Então é muito importante isso. Eu gostava muito de ler os livros de um pedagogo francês chamado André Berger. O Berger dizia, um grande educador francês, né, já morreu faz tempo, o Berger dizia que os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos dos pais. E que também as qualidades dos filhos são filhos das qualidades dos pais. Ora, isso remete a gente a uma coisa muito importante. Eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que ser exemplo para meus filhos, como pai. Ora, para ser exemplo aos meus filhos como pai, eu tenho que me educar. Eu tenho que ter autocontrole. Eu tenho que ter equilíbrio, né? Eu tenho que, não sei, controlar os meus sentimentos, controlar minhas reações. Ou seja, em outra palavra, eu tenho que ser maduro. Essa é a palavra que eu acho que engloba tudo, maturidade, né? Nós pais temos que entender uma coisa, né? Deus nos deu uma missão, né? A missão no casamento. O casamento não é uma diversão. Não, o casamento é uma missão. A missão é muito clara. Deus, quando criou o homem e a mulher, eu estou falando do casamento à luz de Deus. O casamento à luz do cristianismo. Eu sei que existe um casamento aí mundano em que não tem nada a ver com isso que eu vou falar. Mas o casamento segundo Deus é aquilo que Deus disse para Adão e Eva, não é? Crescei e multiplicai, e submetei a terra. Deus deu esses 3 mandamentos para o casal humano. Crescei, multiplicai, né? E submetei a terra. Olha, o crescer significa exatamente no relacionamento mútuo, marido e mulher, um fazer o outro crescer. Deus nos colocou do lado de uma pessoa, Deus colocou você que é pai do lado da sua esposa para vocês crescerem juntos. Não é para curtir a vida a dois, é para crescer junto. É para fazer o outro ser melhor, né? O amor constrói, o amor edifica, o amor faz o outro crescer, né? Agora, esse amor, nós temos que entender esse amor como é que é, né? Esse amor significa dizer não para mim, para poder dizer sim para o outro. Madre Teresa de Calcutá, a grande santa Madre Teresa de Calcutá, dizia assim, amar dói. Amar dói. Por quê? Porque amar significa você dizer não para você dizer sim para o outro.
É o único jeito que tem de a gente fazer o bem. Amar é fazer o bem, não é? Eu vou dar um exemplo. Se eu pego um livro, por exemplo, esse livro que está aqui na minha mão, né, que eu quero falar dele, Educar pela Conquista e pela Fé, como é que os pais devem educar os seus filhos, né? Se eu quiser dar esse livro para alguém, eu vou ter que perder o livro. Não tem jeito de eu dar o livro e ficar com o livro. Ou seja, para que o outro ganhe, eu tenho que perder. É perder para ganhar, para que o outro ganhe, né? Se você quer dar R$ 100, né, de ajuda aí a um pobre, ao dízimo, você tem que perder os R$ 100. Para fazer o bem, você tem que dizer não para você, tá certo? Mas é muito bonito isso. Ou seja, edificar, fazer o bem tem um preço. Tudo na vida tem um preço, né? Os economistas dizem, aquele provérbio deles, não existe almoço de graça, né? Alguém pagou. A pessoa pode estar comendo de graça, ela pode não ter pago nada, mas alguém pagou, certo? E assim é fazer o bem. Bom, mas eu gostaria de começar a nossa conversa. Eu vou pegar aqui a Sagrada Escritura e vou pegar aqui um pouco também do que a Bíblia fala para os filhos. No livro do Eclesiástico, tem 2 capítulos muito interessantes. É o capítulo 3 e o capítulo 30. Muito interessante. O capítulo 3 e o capítulo 30. O capítulo 3 fala para os filhos. E o capítulo 30 fala para os pais, como é que os pais devem educar os filhos. Não é? O capítulo 3 é uma coisa impressionante do livro do Eclesiástico. Eu gostaria que depois você meditasse um pouco sobre isso, porque, sabe, nós todos somos filhos. Né? A gente pode até ter perdido o pai, perdido a mãe, eu já perdi meu pai, já perdi minha mãe, mas tem muita gente de idade que ainda tem seu pai e sua mãe. Encontrei uma senhora hoje na missa, com 78 anos de idade, ela disse: Felipe, fui visitar minha mãe, que tem 100 anos. Olha que coisa bonita. Ela tem 78 anos e tem uma mãe que tem. E muitas pessoas, graças a Deus, têm o pai e têm a mãe. Então, a gente é sempre filho, nunca deixa de ser filho. Então, aqui o capítulo 3 do Eclesiastes, eu gostaria de começar uma reflexão por aqui, e você pode fazer a sua pergunta aí, se você desejar, e a gente vai intermeando aqui as perguntas com a nossa reflexão. O capítulo 3, primeiro eu gostaria de dizer o seguinte: por que esse livro chama Eclesiástico? Eclesiástico vem de eclésia, que quer dizer igreja. Esse livro não se chamava Eclesiástico, ele se chamava o livro de Sirac, ou Sirácidas. Mas como a igreja, no primeiro século, usava muito esse livro aqui para preparar os catecúmenos para o batismo, então começaram a chamar o livro de Sirac de o livro da igreja, o livro da igreja, o livro da igreja, eclésia, eclesiástico. Ficou esse nome. Então a gente vê a importância desse livro. Esse livro tem 50 e tantos capítulos, é um livro de sabedoria, né? A sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que enche o coração dos homens. 51 capítulos. Bom, o capítulo 3 aqui, ele diz assim: ouvi, meus filhos, os conselhos do vosso pai. Segui-os de tal modo que sejais salvos. Olha que interessante, né? Ouvi, meus filhos, os conselhos do seu pai. Né? E aí ele diz uma coisa muito interessante, né? Segui-os de modo que sejais salvos. Quer dizer, não basta ouvir o conselho do pai, tem que seguir para ser salvo. Para ser salvo, quer dizer, para não fazer muita burrada na vida. Por quê? Porque o pai, se ele dá conselho, é porque ele tem sabedoria, ele já viveu tudo isso. Então, ouça o conselho do teu pai, o conselho da tua mãe. E aí o pai tem que saber dar conselho para os seus filhos. Olha, eu me lembro que o meu pai, né, não fez mais do que o quarto primário. A minha mãe também. Mas quantos conselhos maravilhosos meu pai deu, que até hoje eu lembro. Por exemplo, lembro que meu pai dizia assim: não faça nada contra a sua consciência, porque não compensa. Um dia você se arrepende. Olha que coisa profunda. Não faça nada contra a sua consciência. Um dia você se arrepende. Porque um dia a consciência martela aqui, não é?
Ele dizia uma outra coisa também que eu não me esqueci. Ele dizia, quando um homem erra, meu filho, quando um homem erra, só tem uma saída, é pedir perdão e reparar o seu erro. Não pode ficar, né, não dar o braço a torcer, né, tergiversando, fugindo. Não, errou, assuma, errei. Né? O que eu tenho que fazer para consertar meu erro? Quanto que eu tenho que pagar? Entende? Que desculpa eu tenho que pedir? É bonito isso, né? Então, o pai deve dar conselho para os filhos. Olha, esse capítulo 3 aqui do livro do Eclesiastes, eu contei 8 bênçãos de Deus para o bom filho. Eu queria destacar isso. Conte depois, pegue depois sua Bíblia, capítulo 3 do livro do Eclesiastes, leia esse capítulo. Eu contei, olha, uma coisa que me impressiona, meus irmãos, é que dos 10 mandamentos que Deus deu para o povo judeu, um dos mandamentos é exatamente esse, honrar pai e mãe. Ou seja, isto mostra a alta dignidade, o alto apreço que Deus tem pelo pai e pela mãe. Honrar pai e mãe. Ora, honrar, meus irmãos, o que significa a palavra honrar? É uma palavra muito forte. Honrar significa encher de honra. Quando você fala assim, vamos honrar Nossa Senhora, o que você faz? Você canta para ela, você coloca uma coroa de ouro na cabeça dela, você coloca flores aos pés de Nossa Senhora, você faz uma imagem bonita dela, faz um andor cheio de rosas, né? Para honrar. Deus está dizendo para os filhos, honrar pai e mãe. É interessante uma coisa, né? A gente sabe que Deus, quando deu as 2 tábuas da lei para Moisés, numa das tábuas, Deus escreveu 3 palavras. E na outra tábua, ele escreveu 7. Por que essa diferença? Porque numa das tábuas, Deus colocou os mandamentos que se referem a Ele, Deus, os direitos de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, nada além de Deus. Como dizia São Bento, Deus em primeiro lugar. Segundo, né? Não usar o nome de Deus em vão. Né? Não brincar com o nome de Deus, não brincar com aquilo que é sagrado. Terceiro, guardar o domingo, dia santo, dia de festa, porque pertence a Deus. São os direitos de Deus, uma tábua. A segunda tábua vinha com 7 mandamentos. E agora que interessante, o mandamento que encabeça a segunda tábua é exatamente esse, honrar pai e mãe. Então o Papa João Paulo II uma vez disse assim, não é? Que abaixo de Deus, aqui na terra, nós temos os pais, porque nos deram a vida, nos educaram, nos criaram. Então, os pais abaixo de Deus. Isso é muito interessante. Bem, então, continua aqui o livro do Eclesiástico. Eu vou pegar aqui apenas alguns versículos para você ver quantas bênçãos Deus promete para o bom filho. O filho que obedece ao pai, o filho que honra seus pais. Né? São Paulo, eu gostaria de destacar isso, né? São Paulo, quando escreve lá para os Efésios, no capítulo 6, que São Paulo fala da família, olha o que São Paulo diz, capítulo 6 da carta aos Efésios, versículo 1, São Paulo fala assim, filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo, isso é santo. O primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é este, honra teu pai e a tua mãe, para que sejas feliz e tenhas vida longa sobre a terra. Deuteronômio 5,16. Olha que coisa bonita, São Paulo está citando Deuteronômio 5,16 para dizer para os filhos o seguinte, obedece teu pai, honra teu pai, porque o primeiro dos mandamentos, que vem acompanhado de uma promessa, e é uma promessa dupla, né? Para que você seja feliz e você tenha vida longa. Ora, quem é que não quer ser feliz? Quem não quer ter vida longa? Então, é uma promessa de Deus. E aí, os filhos, ok? Porque não é deixando o filho nervoso, irritado, que a gente educa o filho. Não. São Paulo diz aqui também na carta aos Efésios, capítulo 6, São Paulo diz assim, o primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é esse. Depois ele coloca, pais, não exaspereis os vossos filhos,
Pelo contrário, criai-os na educação e na doutrina do Senhor. Eu quero falar sobre isso depois. Como é que São Paulo orienta os pais a educar o filho? Na educação e na doutrina do Senhor. Né? Mas, bem, vamos caminhar aqui primeiro ainda com os filhos, depois eu vou lá nos pais. Aqui ainda no capítulo 3 do Eclesiástico, ele diz assim, né? Quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Olha aí uma primeira bênção. Quem honra sua mãe, honra também seu pai. Não sei se você entende um pouco da palavra de Deus, chamado paralelismo bíblico. O paralelismo bíblico é o seguinte, está falando de um, está falando também do outro. Está falando dos dois. Para não repetir, ele fala de um. Mas, então ele fala, aquele que honra seu pai, sua mãe, né, é como aquele que acumula um tesouro. Ora, tesouro é graça, é bênção. Né? Depois ele fala assim, quem honra seu pai achará alegria em seus filhos. Olha que coisa bonita. Qual é o pai que não quer achar alegria nos seus filhos? A coisa mais satisfatória para um pai é achar alegria no seu filho. É ver o seu filho, não sei, ganhar uma medalha. É ver o seu filho se formar numa faculdade. É ver o seu filho ter sucesso no empreendimento. Então ele fala, não é? Bonito isso daqui, né? Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos. Será ouvido no dia da oração. Olha quantas, vai contando as bênçãos aí. Tesouro, né? Vai encontrar alegria nos seus filhos. Será ouvido no dia da oração. Quem não quer ser ouvido no dia da oração? Depois ele coloca o seguinte, né? Quem honra seu pai gozará de vida longa. Aquilo que São Paulo falou, não é? Quem lhe obedece dará consolo à sua mãe. Né? Quem teme ao Senhor honra pai e mãe. Né? Agora ele fala uma coisa aqui bonita no versículo 9. Honra teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência. Então, como é que Deus quer que o filho honre o pai? Primeiro, ele fala, honra teu pai por teus atos, o teu comportamento. Por quê? Porque um filho de mau comportamento, ele desonra o pai. Mas quando um filho é um filho educado, bem comportado, as pessoas elogiam o pai. Nossa, seu filho, que maravilha, que menino bom, que moça... Entendeu? Então, honra teu pai por teus atos, tuas palavras, ele fala aqui, tuas palavras, e tua paciência, porque a gente precisa ter também paciência com os pais. Deus sabe que os pais têm defeito, claro que tem defeito. Então, e aí eu acho bonito que vem depois, a fim de que ele te dê sua bênção. Meus irmãos, a bênção do pai para o povo judeu sempre foi uma coisa importantíssima. Não sei se você já leu lá o livro do Gênesis, Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoou Jacó. Né? Era a sucessão divina de onde ia nascer o Messias. Essa bênção do pai é que herdava, né, como que uma sucessão assim de coisas divinas. Então, para os judeus antigos, e ainda hoje para nós também, a bênção do pai. Então ele fala, honra teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência, a fim de que ele te dê a sua bênção e que esta permaneça em ti até o teu último dia. Que esta permaneça com você até... Ou seja, a bênção do pai é um sacramental que permanece com você até o último dia. Se você é um filho que honra o pai. Olha, e aqui ele coloca no versículo 11 o seguinte, a bênção do pai fortalece a casa dos seus filhos. A maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. Está vendo? Isso é palavra do Espírito Santo. A bênção do pai fortalece a casa dos seus filhos. Por quê? Porque a bênção do pai é bênção de Deus, através do pai. Isso é muito importante. A bênção do pai fortalece a casa dos seus filhos. A maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. Deus me livre um pai e uma mãe a amaldiçoar seus filhos. Uma vez eu li no livro de Santo Agostinho, A Cidade de Deus, que Santo Agostinho, na cidade que ele morava, lá em Hipona, perto de Cartago, ali no norte da África, ele conta que uma mãe de 7 filhos amaldiçoou os 7 filhos,
Santo Agostinho diz que os 7 filhos sofreram tremendamente. Inclusive, um deles se ajoelhou diante do túmulo de um mártir do Império Romano e invocou o sangue daquele mártir diante de Deus para ficar livre daquela maldição. E Santo Agostinho diz que ele ficou livre. Ele teve uma espécie de um desmaio em cima da sepultura daquele mártir e quando ele levantou, ele estava liberto da maldição. Faz a gente pensar. Santo Agostinho, doutor da igreja, contando um caso desse. E aí eu leio no Eclesiástico aqui, a bênção do pai fortalece a casa de seus filhos. A maldição de uma mãe arrasa até os alicerces. Olha, eu vou dizer uma coisa. Graças a Deus, desde pequeno, eu aprendi a tomar a bênção do meu pai e da minha mãe. Porque se ensinava isso, né? Eu me lembro que eu pedia a bênção para os pais 4 vezes por dia. Acordava da cama mesmo. Bença pai, bença mãe. Ia para a escola, logo depois do almoço, bença pai, bença mãe. Voltava da escola, bença pai, bença mãe. Ia dormir, bença pai, bença mãe. Escutava lá, Deus te abençoe. Veja, Deus te abençoe, não é eu te abençoo. Deus te abençoe. E Deus abençoa mesmo. Sabe, quando eu tomei conhecimento disso, graças a Deus, na renovação carismática católica, a gente aprendeu a ler a Bíblia, né? Tomei conhecimento disso. Meus filhos eram pequenos. Eu ensinava para meus filhos a tomar a bênção de nós, não é? E fazer até como meus pais faziam, de beijar a mão da gente. Olha que coisa interessante. Hoje meus filhos estão todos já criados, tudo já aí com mais 30, 40 anos. E eles encontram comigo, beijam a minha mão. E eu não obrigo, não. Não obrigo, não. Mas porque eles entendem que essa bênção não é uma coisa assim retórica, uma tradição vazia. É bênção de Deus. E eu digo para eles do fundo da minha alma, Deus te abençoe. Quando vão viajar, quando vão para o trabalho, quando passam por aqui na minha casa, Deus te abençoe. E também os netos, também, todos os netos, todos os meus 12 netos beijam minha mão. Eu nunca obriguei. Os pais ensinaram. Olha que bonito isso. Então é preciso ensinar. Os pais ensinar isso para os filhos. Que não é como tomar a bênção de um padre. Não é a bênção do padre, é a bênção de Deus que você vai receber através dele, que recebeu o sacramento da ordem. Não é? Por que se beija a mão do padre? Porque aquela mão foi ungida com óleo santo no dia da ordenação. E foi ungida para quê? Para abençoar. Tem um sentido profundo tudo isso. Não é? Bom, aí o Eclesiástico continua dizendo assim, acho muito bonito isso daqui, né? Meu filho, ajuda a velhice do teu pai. Olha que coisa bonita. Meus irmãos, não é brincadeira a velhice não, sabe? A velhice é uma coisa que só quem é velho sabe o que é a velhice. Né? Eu já estou nos meus 68 anos de idade, pelo IBGE eu já sou velho, porque o velho é aquele que passa dos 60 anos. Eu já estou naquela filinha especial do banco, do aeroporto, né? Aquela prioridade. Mas eu não me sinto velho, não. Eu me sinto, graças a Deus ainda, né? Caminhando, trabalhando. Mas eu vejo muita gente aí na velhice sofrendo. Quanta gente com Alzheimer. Quanta gente aí numa cadeira já de roda. Quanta gente com um AVC que já tirou, sabe? Aí o Eclesiástico fala aqui, olha, meu filho, ajuda a velhice do teu pai. Se seu espírito desfalecer, seja indulgente. Tenha paciência com o velho. Não o desprezes porque te sentes forte, pois tua caridade para com teu pai não será esquecida. Olha que bonito. Deus dizendo para você que é filho, a caridade para com teu pai não será esquecida. Jesus disse que nem um copo d'água que foi dado por amor a ele vai ficar sem recompensa. Imagina a caridade para com o pai. Né? E agora aqui, termina aqui o Eclesiástico com mais 3 bênçãos. E aqui eu acho muito interessante, porque o Eclesiástico aqui fala no versículo 16 o seguinte, por ter suportado
os defeitos da tua mãe e do teu pai, ser-te-á dado uma recompensa. Só que não é uma, não, são 3. Eu vou ler para você. Agora, veja que coisa interessante. Por teres suportado os defeitos dos seus pais. Quer dizer, Deus sabe, meus irmãos, que o pai tem defeito, a mãe tem defeito. Tem mãe chata, tem pai chato. Ranzinza. Às vezes grosseiro. Às vezes alcoólatra. Às vezes estúpido. Mas Deus promete o seguinte: se você suportar os defeitos do seu pai e da sua mãe, Deus vai te dar uma recompensa. Qual é a recompensa? Primeiro, tua casa tornar-se-á próspera na justiça. Olha aí a primeira. A segunda, lembrar-se-ão de ti no dia da aflição. Terceiro, teus pecados dissolver-se-ão como gelo sob o sol forte. Olha, quem que não quer isso? É duro suportar o defeito de um pai, de uma mãe. Né? E tem tanto pai, tem tanta mãe atravessado. Eu sei disso. Mas Deus fala assim: ser te dado uma recompensa. Primeiro, tua casa será próspera na justiça. Justiça quer dizer santidade, beleza, honestidade, correção. Tua casa será uma casa forte, não é? Abençoada. Segundo, ele fala aqui, não é? Lembrar-se-ão de ti no dia da aflição. O dia que você estiver aflito, alguém vai te socorrer. Deus vai mandar um anjo para te socorrer. Em forma de pessoa, né? E depois ele fala, né? Teus pecados dissolver-se-ão como o gelo debaixo do sol forte. Meu Deus, quem que não quer isso? Tudo que nós queremos é que Deus dissolva os nossos pecados. Não olha mais para os nossos pecados. Porque Deus promete ao bom filho. Você percebeu quantas? Eu contei 8 bênçãos. Isso significa o quê? Como Deus tem um carinho especial com o pai e com a mãe. Mas por que isso? Porque Deus deu uma responsabilidade tremenda para os pais. Ok? E é isso que eu quero agora ir para o capítulo 30 do livro do Eclesiástico, que fala da educação dos filhos. O título é esse. Aqui na minha Bíblia da edição da Ave Maria, o título do capítulo 30 é esse: Educação dos Filhos. E esse capítulo 30 aqui, ele mostra como é que um pai deve educar o filho. É claro que aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque é uma linguagem muito antiga, né? Você sabe que antigamente os pais educavam os filhos no chicote, no reio, né? Na cinta, né? Então a gente tem que colocar também a moral, ela evolui, né? Naquele tempo não tinha a psicologia que nós temos hoje, que entende os traumas que deixa numa criança, etc. Bom, mas o fundamento, né, a gente sabendo fazer aqui uma análise, é muito interessante. Ele diz assim: aquele que ama seu filho, castiga-o com frequência, para que se alegre com isso mais tarde. Ora, o pai, ele é obrigado a educar o filho. Né? João Paulo II dizia que o ato de educar é o prolongamento do ato de gerar. Então, o pai tem que educar o filho. E aí fala, né? Quem ama castiga. Claro, esse castigo é real, mas é um castigo pedagógico. Quantas vezes eu mesmo sofri muito castigo dos meus pais, mas era um castigo pedagógico. O que minha mãe fazia? Eu me lembro que meu pai saía para a roça cedo e minha mãe ficava com nós 8 homens, eram 8 irmãos. E você sabe que criança briga mesmo, não é? Era muita briga. Então o que minha mãe fazia? De castigo, lá para o quarto. Vocês 2, um em cada quarto. Meia hora de castigo para pensar no que vocês estão fazendo de errado. Fazendo arte, fazendo isso, fazendo aquilo. Olha, eu me lembro, né, que quando eu ficava de castigo, a janela do quarto dava para o quintal, e o quintal era grande. E eu via os outros irmãos meus ali, jogando futebol, bolinha de gude, que a gente chamava, né, soltando pipa. Meu Deus, eu ficava desesperado naquele quarto. Eu me lembro que um dia eu dizia para minha mãe: eu prefiro que a senhora me dê uma surra e me solte. Ela disse: não dá surra não, você vai ficar aí. Até dar meia hora.
Que castigo inteligente, né? Que castigo inteligente, né? Hoje, infelizmente, eu acho que há um certo exagero psicológico, não quer que o pai nem dê uma palmadinha mais no bumbum da criança. Às vezes precisa, sem machucar, sem nada, né? Claro, até eu nunca precisei fazer isso, graças a Deus, não com meus filhos, mas eu dava castigo. Você pode cortar o brinquedo. Eu lembro que meus filhos, na idade deles, não tinha ainda o telefone celular. Mas tinha aqueles joguinhos, né? Na televisão, né? Eu não me lembro mais meu nome agora ali. E de vez em quando eu cortava, para vocês pararem de brigar, para vocês, entendeu? Um passeio que eu cortava, uma coisa. Porque, né? Olha aqui, aquele que ama seu filho castiga com frequência. Sabe, gente, nós estamos vivendo um momento complicado. Eu ando assustado de ver o crescimento de suicídio de jovens. O que os psicólogos estão dizendo? Os bons psicólogos. É que tem muito jovem que não sabe trabalhar com as perdas, né? Então, o pai dá tudo, faz tudo para ele, super protege. E aí, quando ele experimenta o mundo e começa a ter algumas perdas, se desespera. Aí, é um filho que às vezes fracassou num vestibular, de repente suicida. O outro fracassou num namoro, suicida. O outro fracassou não sei o quê, entendeu? Não aprendeu a trabalhar as perdas. Eu acho interessante que aqui o livro do Eclesiástico fala sobre isso. Ele fala assim, versículo 7, aquele que estraga seus filhos com mimos, filhinho mimadinho, né? Terá que lhes curar as feridas. Se você mimar seu filho, filhinho mimadinho, você faz tudo para ele briga com a professora, você briga também com a professora, ele briga com, não sei, né, com a polícia, você briga com a polícia também, ele briga com o vizinho, você briga com o vizinho também. Meu filho tem sempre razão. Ai, coitadinho. Ele diz aqui, né? Cuidado que, né, você vai ter que curar suas feridas depois. Interessante, né? O Eclesiástico fala aqui, versículo 2, aquele que dá ensinamentos a seu filho será louvado por causa dele. Olha que bonito. E nele mesmo se gloriará entre seus amigos. É verdade. Quando você dá ensinamento para o seu filho, né, seu filho te honra depois. Como que eu já falei com os seus comportamentos, seus atos, né? Ele fala que o pai morre e é como se não morresse, pois deixa depois de si um seu semelhante. Olha, o pai que deixa um filho, né, bem educado e tal, a gente vê aí um seu semelhante. Isto é muito interessante. Bom, deixa eu fazer uma pausa aqui para já responder algumas perguntas que já tem, né? E a gente volta aqui para o texto. A Tina Fonseca está dizendo assim, e quando o pai dá bom conselho, mas dá mau exemplo? O filho tem o pai como exemplo. Realmente isso aqui é uma coisa lamentável, porque uma coisa que é muito clara é o seguinte, os pais educam os filhos mais pelo exemplo do que pelas palavras. Agora, não adianta o pai falar uma coisa e fazer outra, isso é triste, né? Dá um bom conselho, né? Manda o filho não mentir, mas depois mente, né? Aí como é que fica? O filho vai seguir o quê? O filho vai seguir mais um mau exemplo, né? O Papa Paulo VI dizia, os homens estão cansados de discurso, os homens querem exemplos, ok? É por isso que eu digo, né? Os filhos obrigam a gente a melhorar. Né? O Catecismo da Igreja fala que os filhos santificam os pais. Por quê? Porque na medida que você tem que dar bom exemplo, você tem que praticar as virtudes. E você praticando a virtude, você melhora, você se santifica. Né? Então, realmente é triste um pai falar uma coisa e fazer outra. Né? A Fabiana Cristina pergunta o seguinte, professor Felipe, faz uma live falando sobre convivência entre irmãos. Tem um de 17 e um de 7. O mais velho quer tratar o menor como se ele tivesse a mesma idade. Me oriente, por favor, como educar, o que fazer com esses atritos aqui em casa. Nós temos vida de oração.
Olha, é preciso, Fabiana, conversar com cada um em separado e fazer esse de 17 anos compreender que o de 7 tem outra cabeça. O de 7 é criança, não é nem adolescente, é criança. E ele que tem 17 anos já está saindo da adolescência para a juventude. Então, o que eu penso que tem que fazer é conversar muito com cada um em separado. Né? Fazer esse mais velho aí compreender que ele tem que ajudar o irmão. Cadê onde fica a fraternidade? Né? O bonito na família é isso, é um ajudar o outro. O bonito na família, a família, né, segundo o coração de Deus, é um lar de amor, onde se aprende as virtudes, né? Aprende-se a humildade, o desprendimento, a pureza, a bondade, a mansidão, a paciência. Sabe, esse discurso tem que ser feito para os filhos. Meus filhos, é assim que Deus quer. Você de 7 anos, deixa de irritar o mais velho, porque às vezes a criança também irrita o outro. E o mais velho, entenda que o outro é criança. Deixa para lá. Não leva a sério o que o outro está dizendo, não. Não é? Sabe, aí é conversar com eles, né? Rezar junto com eles. Você está dizendo aqui que nós temos vida de oração, ótimo. Vai com calma. Onde Deus entra, resolve tudo. Onde Deus entra, resolve tudo. Essas coisas passam, viu? Essas coisas na família passam. Tenha paciência. Né? Principalmente os problemas dos filhos menores, o tempo e o carinho dos pais e a oração resolve. Né? Eu criei 5 filhos, eu sei como é que é. Muitas vezes um deles tinha muito medo. Tinha um deles que toda noite vinha para minha cama porque tinha medo. Ora, eu deixava. Né? Ele botava o colchãozinho dele do lado da minha cama, dormia ali, eu passava a mão na cabecinha dele até ele dormir. Deixa. Com o tempo passa. Hoje é um dentista. Né? Acabou. Então, a paciência, meus irmãos, a paciência, a fé em Deus, é o santo remédio para os pais aí educarem os seus filhos. Bom, a Mônica Pigatti pergunta o seguinte: boa noite, professor, boa noite, Mônica. Uma pena hoje os jovens não pedem mais a bênção aos seus velhos. Mas por que não pede também, Pigatti? Porque os velhos não ensinaram. Entende? Então, nós temos que ensinar. Mas não é ensinar a dizer assim, olha, isso aqui é uma rabugice de velho. Não, isso aqui é de Deus. Está aqui na Bíblia, leia aqui na Bíblia. A bênção dos pais fortalece a casa de seus filhos. Não sou eu que estou dizendo, é Deus que está dizendo. Se quer ser abençoado por Deus, pede a bênção do seu pai. Por telefone, ao vivo, pede a bênção do seu pai. Ok? Então nós temos que ensinar. Ok? Isso é muito importante. Para muita gente isso é caretice. Mas para quem tem fé, é bênção de Deus. Bom, aqui também tem aqui algumas perguntas sobre outros assuntos. Eu vou andar mais um pouquinho aqui com a nossa matéria e depois eu volto aqui. Eu queria colocar ainda o seguinte aqui do capítulo 30 do Eclesiástico, que ele fala aqui o seguinte, né? Um cavalo indômito torna-se intratável. A criança entregue a si mesma torna-se temerária. O que é um cavalo indômito? É um cavalo que não foi amansado, não foi adestrado. Então, se você montar num cavalo desse, ele te derruba. Ele pula e te derruba. Porque ele é indômito, ele não foi adestrado. Né? Aí ele faz uma comparação com a criança abandonada a si mesma. A criança entregue a si mesma torna-se temerária. Opa! Por que, meus irmãos, tem tanto adolescente na rua assaltando, matando, roubando, estuprando, sequestrando? Por quê? Porque foram abandonados. Não tenha dúvida. É a triste realidade das famílias despedaçadas, sem um pai ali, sem uma mãe ali. Né? Assim como um cavalo indômito torna-se intratável, uma criança abandonada a si mesma torna-se temerária, dá medo. É isso mesmo. Entende? Você sabe que os grandes... eu acho que 90% dos assaltos que acontecem, principalmente nas ruas, são jovens.
Jovens com uma arma na mão que toma celular, toma dinheiro, toma carro, toma tudo. Não é? Temerário, porque foram abandonados. Por isso nós temos que cuidar da família. Por isso que eu sou um estimulador da pastoral familiar, encontro de casais. Este final de semana eu fiz palestra em 2 encontros de casais. 2. E sempre vou porque, sabe, nós temos que salvar a família. Salvando a família, salva a criança, salva o jovem, salva o adolescente. Salva o adolescente. Não basta a gente colocar a polícia na rua. Não. Nós temos que tirar o jovem da delinquência. E o jovem é tirado da delinquência na família. O santuário da vida, como dizia o Papa João Paulo II, a igreja doméstica, o patrimônio da humanidade, a célula máter da sociedade. Não é? Bom, e aqui ele continua dizendo, adula o teu filho e ele te causará medo. Brinca com ele e ele te causará desgosto. Não é brinca no bom sentido. Claro que o pai tem que brincar e muito com os filhos, mas adula teu filho. Adula quer dizer, acha bonito ele fazer coisa errada, aplaude os erros dele. Ele vai te causar depois desgosto, diz aqui o Eclesiastes. Tá? E aí ele coloca o seguinte, né, outras coisas aqui, não lhes des toda a liberdade na juventude, não feches os olhos às suas extravagâncias. Não é que a gente não deve dar liberdade aos filhos, tem que dar liberdade aos filhos, mas essa liberdade tem que ser controlada. Sabe, educar um filho, meus irmãos, é ensinar ele a usar a liberdade, sem cair na libertinagem. Usar a liberdade com responsabilidade. Se o seu filho responde à liberdade que você dá com responsabilidade, você aumenta a liberdade dele. Sabe, é como você dirigir um carro. Se você vai na reta, dia de sol, pneu bom, estrada boa, você anda no limite aí de 110 por hora, que tem algumas estradas 120. Mas quando você pega uma curva, aí você pisa no freio, você vai a 60 por hora. Você entendeu? Educar um filho é isso. Você dá a liberdade, puxa no freio quando ele não responde à liberdade. Educar é ensinar o filho a usar esse dom maravilhoso que se chama liberdade, para que ele use a liberdade com responsabilidade, né? E dentro da verdade. Verdade e responsabilidade. Um trem vai longe, meus irmãos, por quê? Porque ele anda em cima de 2 trilhos. Os trilhos não são uma restrição à liberdade do trem, não. Os trilhos são uma garantia de que o trem vai chegar no final da viagem. Se ele sair dos trilhos, ele capota, ele descarrilha, não é verdade? Também a liberdade, sem a verdade, sem a responsabilidade, torna-se libertinagem. Ok? Bem, aí ainda colocam aqui para nós o seguinte, não lhe des toda a liberdade na juventude, né? Não feche os olhos às suas extravagâncias, não feche os olhos aos erros dele. Toma providência, corrige, né? Ele fala ainda aqui, olha, obriga-o a curvar a cabeça enquanto jovem, castigo com varas enquanto ainda é menino. Claro que ninguém vai castigar o menino com vara, né? Passou esse tempo. Mas aquele castigo que nós já falamos aqui é fundamental, né? E aí vai, educa teu filho, esforça-te por instruí-lo para que te não desonres com uma vida vergonhosa. Então, você está vendo? Por que o pai, Deus honra tanto o pai e a mãe com um mandamento? Por causa da alta responsabilidade que Deus colocou nos nossos ombros. Ok? E eu queria colocar uma última coisa. A gente precisa educar os filhos, né? Com muito amor, com muito carinho. Conquistar o filho. Eu escrevi esse livro, Educar, eu chamei de Pela Conquista e pela Fé. Por que pela conquista e pela fé? Porque muito pai quer levar o filho para Deus, mas quer levar o filho na marra. Não é assim. Não é assim. Uma pessoa só segue você se você conquistou a pessoa. Aquele professor que os alunos gostam dele, é simpático, respeita os alunos, é amigo, esse professor, os alunos seguem ele. Aquele professor carrancudo, chato, grosseiro, os alunos nem querem nem assistir a aula dele. Assim também em casa. Entende? Aquele pai que só bate no filho, humilha o filho, e não sei, e não deixa os filhos trazer os amigos para casa, não, vai fazer bagunça lá fora.
esse pai perde os seus filhos. Uma vez eu estava indo numa cidade aqui, São José dos Campos, passou na minha frente de carro uma Kombi, e na Kombi estava escrito atrás dela assim, conquista o teu filho antes que o traficante o faça. Nossa, eu tinha 5 adolescentes em casa, eu fiquei pensando, como é conquistar o filho para que o traficante não conquiste? Aí eu entendi. Não é com aquilo que você dá para o filho, né? Não sei, o tênis caro, a camiseta cara, o brinquedo caro, a viagem. Não, não é. Porque senão o pobre não podia conquistar o filho, né? E Deus não é injusto. Então eu entendi. A gente conquista o filho não com aquilo que você dá para o seu filho, é aquilo que você é para o seu filho. Ok? Um amigo, sabe, você gasta tempo com ele. Ele é pequeno, principalmente quando é pequeno, você leva ele para brincar, para passear, para jogar futebol com você, para soltar pipa, para andar a cavalo, para pescar, para não sei o quê. Né? Na capa desse livro aqui, né, Educar pela Conquista e pela Fé, você está vendo aqui um pai com um filho aí pescando. Né? Esse rapaz aqui é meu filho, está hoje com 45 anos. E esse menino que aqui devia ter uns 10 anos, hoje é um moço que tem 16 anos. Né? Tá aí. É assim que você conquista o filho, gastando tempo com ele, carinho. Tem que chamar a atenção dele? Tem, mas sem humilhar. Não pode chamar a atenção dele na frente dos outros, ele fica envergonhado, ele fica humilhado, ele fica com raiva de você. E de vez em quando a gente precisa até pedir perdão aos filhos se a gente errou com eles, porque nós erramos com os filhos. Então peça perdão, meu filho, desculpa. Eu já tive que fazer isso com meus filhos, e foi muito bom. Derrubou uma barreira de separação e começa a crescer entre nós, sabe? Então tá aí, conquista o teu filho antes que alguém que você não quer o conquiste. Então é gastar tempo, né? Você sabe o que é a conquista, né? Você já foi apaixonado por alguém? Foi alguém que te conquistou. Você ficou meio bobo por causa dessa pessoa, não foi? Onde a pessoa que iria ir, você ia junto, porque você estava apaixonado. Lembra disso? Que tal o seu filho ficar apaixonado por você? Aí você leva o teu filho para onde você quiser. Você leva ele para a missa, você leva ele para Deus, você leva ele para trabalho, você leva onde você quiser. Bom, mas aí você tem que gastar tempo com ele. O Pequeno Príncipe, naquela obra dele, né, ele falando com a rosa dele, ele diz, a minha rosa é muito importante para mim por causa do tempo que eu gastei com ela. Olha que bonito. A minha rosinha é importante para mim por causa do tempo que eu gastei com ela. Aqui tem algumas outras perguntas sobre outros assuntos que eu vou responder rapidamente antes da gente concluir nossa conversa. O Cláudio Mendes pergunta assim, fiz uma pergunta em um grupo que gerou polêmica, todas as igrejas evangélicas são protestantes? Cláudio, eu penso que sim. De modo geral, chamam-se de evangélicas as igrejas protestantes. Eu acho que eu nunca vi uma diferenciação. É claro que os ortodoxos não são chamados de evangélicos, nem os anglicanos. Normalmente os evangélicos são esses que estão aqui mais aqui pelo Brasil, pela América Latina, mas os frutos do pentecostalismo. Eu acho que é assim, porque eu nunca vi chamar os ortodoxos de evangélicos, nem os anglicanos. Bom, Vladimir Krovitsky, professor, por favor, me responda, o que você acha das acusações dos ateus que dizem que a Bíblia está cheia de contradições? O Vladimir, é porque eles não interpretam a Bíblia direito. A intérprete oficial da Bíblia é a igreja. Por quê? Porque é a igreja quem montou a Bíblia. Foi a igreja quem disse quais são os livros inspirados e quais não são inspirados. Essa Bíblia que nós temos aqui, quem montou foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí, mais ou menos, um arco de pelo menos 400 anos. Desde o Cristo até mais ou menos o século IV, o Concílio de Cartago, o Concílio de Hipona, no tempo de Santo Agostinho, a igreja fechou os livros da Bíblia. Tirou cerca de 60 apócrifos. Por quê? Porque a igreja recebeu a inspiração do Espírito Santo. Ora, se a igreja recebeu a inspiração do Espírito Santo para montar a Bíblia, ela também recebeu a inspiração para interpretar a Bíblia. Um documento do Concílio Vaticano II, Dei Verbum, ela diz bem claro, no número 10, o ofício de interpretar sem erro a Sagrada Escritura cabe
exclusivamente ao magistério oficial da igreja, que recebeu o carisma da interpretação. Acontece que, o que um ateu entende de Bíblia? O que um ateu estudou de teologia bíblica? O que um ateu estudou de exegese bíblica? O que um ateu estudou de Sagrada Escritura? O que um ateu estudou de hermenêutica? O que um ateu estudou de hebraico, grego, latim? Nada. Então ele não vai entender mesmo. A Bíblia não interpreta, a igreja não interpreta a Bíblia no versículo só, não. A Bíblia interpreta a Bíblia no conjunto. É por isso que quem não entende a Bíblia acha que a Bíblia está cheia de contradições. De repente, você não entende nada de medicina, você pode achar que a medicina está cheia de contradições. Mas não está, não. É quem entende medicina, entende. Felipe Araújo, boa noite, professor Aquino. Muito boa noite. O que o senhor acha sobre o católico consumir bebida alcoólica? Ô, Felipe, não é proibido a bebida alcoólica. Eu conheço muitos e muitos bispos e padres excelentes que bebem sua tacinha de vinho. Eu tomo uma taça de vinho todo dia. O meu médico até recomenda. Tranquilo, é bebida alcoólica. Agora, o que não pode é a pessoa se embriagar, passar de um limite. Por exemplo, o vinho, você deve tomar no máximo aí 300 ml por dia. Agora, claro, você vai tomar uma garrafa de vinho por dia, aí vai fazer mal. Pode dar até cirrose hepática. Então é o seguinte, não é a bebida alcoólica em si que faz mal, né? É saber beber. O Cristo bebia vinho. São Paulo fala para Timóteo, Timóteo, não deixe de tomar um pouco de vinho por causa do seu estômago. Está aí. Então, Deus não proíbe a bebida alcoólica, Deus proíbe a bebedeira. Ok? É isto aí. Bom, meus irmãos, eu queria mostrar aqui para vocês alguns livros para a gente encerrar. Educar pela Conquista e pela Fé. Esse livro eu escrevi pensando exatamente na educação dos filhos. Família Santuário da Vida. Né? Aqui eu coloco os aspectos da vida conjugal e os aspectos da vida da educação dos filhos. Ok? Um livro que eu recomendo muito para os pais, para o pai, A Arte de Aproveitar as Próprias Falhas. É um livro baseado em todo o ensinamento de São Francisco de Sales, doutor da Igreja. A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Como é que você aproveita as suas faltas para você praticar as virtudes? E um livro que eu recomendo para os pais conversarem com seus filhos. Histórias que o vovô conta. São historinhas educativas, né, para os filhos. São 2 volumes, histórias que o vovô conta, histórias que eu contava para meus filhos, para meus netos. Aqui você tem uma foto aqui, olha, eu contando história aí para meus netos aí. Isso é real, isso não é só para fotografia, não. Eu gosto muito de contar história para os filhos, porque a criança gosta da história. A história é uma coisa lúdica. E na história você coloca o valor moral, o valor religioso, dentro dos bichinhos, dos dramas, entendeu? A gente saber educar é saber também penetrar no coração da criança, na mentalidade dela, ok? Muito bem, meus amigos, é isso que eu tinha para hoje, né? Peço a Deus que essa Sagrada Família, tem aqui uma imagem bonita da Sagrada Família aqui comigo, né? Eu quero mostrar essa imagem da Sagrada Família e pedir ao querido São José que abençoe o seu lar. Pedir à Virgem Maria, melhor de todas as mães, e mãe de cada um de nós, que abençoe o seu lar. Pedir a esse menino que dorme tranquilo aí no colo da sua mãe, né? Que proteja cada um de vocês, proteja a sua família, sobretudo você que é pai, que você possa imitar São José, a beleza desse homem, a virtude desse homem, o desprendimento deste santo, a grandeza de José, né? Sobretudo na sua pureza, na sua santidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, pela sua companhia. Muito boa noite a vocês todos. Tenham uma santa semana abençoada por Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.